Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos aqui na manhã de sábado para nós, meus irmãos, poder falar um pouco desse Deus, da maravilha de Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma visão que Deus me deu no ano de 2022, após eu ter chegado de uma vigília. Meus irmãos, era aproximadamente 6 horas da manhã, quando eu cheguei da vigília. E essa visão que Deus me deu, ela começa estando eu, a minha esposa e minha cunhada. E nessa visão chegavam umas pessoas para nós e falavam assim: olha, vocês precisam descer para tal local, porque vai vir um homem poderoso, um homem de autoridade, e vocês precisam ver quem ele é. Presta atenção, igreja. E ali, meus irmãos, prontamente nós descemos para o local que ele havia indicado para nós. E quando chegamos ali, veio aquele homem com terno preto e tinha 2 seguranças do lado dele, um à esquerda e outro à direita. E nesse momento, meus irmãos, que eu olhei para ele e ele começou a falar que ia mudar o mundo, que ia tirar a pobreza do mundo. E ali, estando eu, a minha esposa e a minha cunhada, eu via como ele se transformava, meus irmãos, numa besta, numa fera. E eu olhei para minha esposa e para minha cunhada e falei: vamos embora daqui porque ele é demônio. E ali, meus irmãos, elas falavam para mim: não, não, ele é um homem. Falei: não, eu estou vendo. E eu levantei, meus irmãos, e tentei puxar elas pelo braço para elas correr comigo. E elas ficaram para trás e eu correndo. E eu olhava para o céu, meus irmãos, eu via helicópteros de exércitos e olhava ao meu redor. Irmãos, tinha irmãos de várias denominações correndo, fugindo. E eu vi, meus irmãos, que uns carregavam uma sacolinha de pão, outros carregavam uma garrafinha de água, e todo mundo, como eu, estava correndo, estava fugindo, estava tentando se esconder no meio dos matos. Onde tinha mato, só via gente correndo para tentar se esconder. E ali, meus irmãos, eu olhando do outro lado, havia homens que estavam brigando com homem por causa de pão. Falavam: me dá um pedaço de pão. E eu não tenho, só tenho esse pedaço. Se eu te dar, eu vou passar fome, eu vou morrer de fome. E eles brigavam, meus irmãos, brigavam e saía no murro. E eu olhando para um lado, olhando para outro, e aquela perseguição, meus irmãos, os crentes tudo sendo perseguidos, todos nós estávamos ali sendo perseguidos. E ali uma voz falou para mim: vai lá para a beira do rio, corre lá para o outro lado. E ali eu correndo, e ali havia uma serva de Deus. E ali, meus irmãos, aleluia, a perseguição era tão grande. E quando eu cheguei, meus irmãos, eles me encurralaram, os soldados me encurralaram. E ele chegou para mim e falou assim: olha, eu estava escondido e vieram por detrás de mim e falaram: nós já te achamos, crente. E ali, meus irmãos, eles falaram assim para mim: se coloca de pé. E eu estava acocado e me levantei. Aí eles falaram assim para mim: você vai continuar servindo o teu Deus? Se você falar que quer continuar servindo a Deus, nós vamos te matar. Se você negar o teu Deus, você vai viver. E ali, meus irmãos, eu comecei a lembrar da minha vida. Foi muito real, meus irmãos, como eu estou aqui contando para vocês. E ali eu falei: não, eu não vou negar Jesus. E eu vi, meus irmãos, e senti quando eles lançaram a lança, aquela lança me ultrapassou, que eu caí. Eu caí no chão e a lança ficou cravada.
Mas prontamente, meus irmãos, eu me levantei, todo de branco. E ali, meus irmãos, eu comecei a flutuar sobre a terra. E ali havia muitas pessoas também, meus irmãos. Uns falavam assim: ah, meu filho não é crente, eu preciso salvar meu filho, vão matar meu filho. E outros falavam: eu preciso pregar para fulano de tal, eu preciso pregar para ciclano. E eu olhando, meus irmãos, e ali eu comecei a flutuar nos ares, comecei a voar pelo céu. E ali, meus irmãos, eu cheguei numa estrada que era um barro e comecei a caminhar. E ali, meus irmãos, as pessoas seguravam nas minhas pernas, falando: me ajuda, me salva, me tira daqui. E ali, meus irmãos, eu me despertei dessa visão. E Deus, meus irmãos, Ele me deu a interpretação dessa visão. Meus irmãos, o mundo já é do maligno. E vai chegar um tempo, meus irmãos, que vai haver fome no Brasil. Vai haver fome, meus irmãos, em várias partes do mundo. E muitas pessoas vão matar por causa de alimento. E outras pessoas vão roubar por causa de alimento. E o diabo, meus irmãos, vai usar de todo recurso para tentar nos destruir a igreja. E as pessoas que falavam que precisava pregar para ciclano, pregar para bertano, é todas aquelas que têm a oportunidade de pregar para os seus familiares, pregar para as pessoas na rua e não prega. Irmãos, Deus, Ele te dá tempo, usa o tempo que Deus está te dando para você pregar, para você evangelizar. E as pessoas que seguravam os meus pés, meus irmãos, me pedindo ajuda e socorro, é as almas que estão na lama do pecado. Pela misericórdia de Deus, nós temos pregado, temos evangelizado nas ruas, mas ainda é pouco. O que Deus, Ele exige e quer que nós façamos. Então, meus irmãos, tudo que nós sabemos fazer para Deus, vamos fazer no tempo oportuno. Não vamos deixar que venham os dias mal na nossa vida e que nós venhamos dizer que não temos nele alegria. Quando nós venhamos falar: olha, quando eu era novo eu tinha chance de evangelizar e eu não evangelizei. Hoje eu quero evangelizar e não posso mais andar. Quando eu era mais novo eu tinha voz para pregar e eu não preguei. E hoje eu não tenho voz e quero pregar e não consigo falar. Então, meus irmãos, faça a obra de Deus no tempo oportuno. Que o Espírito Santo de Deus, Ele venha te abençoar, venha ser contigo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.